Olá, é uma alegria muito grande estar conversando com você através do programa A Igreja em Sua Casa. Essa programação tem um único propósito, de semanalmente levar um pensamento bíblico, uma reflexão bíblica até você, para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, ser fortalecido no Senhor, ser fortalecido na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o nosso alimento, é aquele que nos fortalece. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Na semana passada, eu estive conversando sobre Jesus mencionar, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que aqueles que crerem em Cristo tenham a vida eterna. Eu quero voltar a esse mesmo tema, mas agora eu quero colocar um outro aspecto, quero colocar aqui uma outra ótica a respeito desse texto. Nós sabemos então que eles estavam atravessando o deserto, o povo hebreu, na liderança de Moisés, e eles então começaram a murmurar, dizer, por que você nos tirou do Egito para morrermos nesse deserto? Aqui não há pão, aqui não há água, e nós estamos com essa comida miserável que é o maná. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse, pecamos porque falamos contra o Senhor e contra você, Moisés. Ore a Deus e para que Ele tire as serpentes de nós. Então Moisés orou e Deus disse, faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste, de uma vara, que quem for mordido e olhar para ela, viverá. Eu quero pegar essa expressão aqui. Aquele que for mordido e olhar para ela, olhar para ela. Amados, visão, enxergar, ver, é um dos mistérios do reino de Deus. É um dos mistérios do reino de Deus. A Bíblia diz que sem visão o povo perece. Quando Josué já estava na terra de Canaã, aparece um anjo com uma espada na mão e diz para ele assim, Josué, olhe, veja, enxergue, o Senhor teu Deus está dando a cidade de Jericó nas tuas mãos. Mas para que você possa ter, de fato, essa vitória sobre a cidade de Jericó, você precisa antes enxergar. Você precisa se ver vencedor, se ver vitorioso, se ver conquistador. Da mesma forma, esse texto aqui diz, olha, aqueles que olharem para a serpente, aqueles que enxergarem a serpente, aqueles que focarem a sua visão nessa serpente, esses não morrerão, esses viverão. O veneno da serpente não mais vai afetá-lo, matá-lo, destruí-lo como alguns haviam morrido. Eu vejo que na vida cristã, a primeira visão que o crente tem que ter, a primeira coisa que ele precisa enxergar, depois de crer em Cristo Jesus, ter a certeza da sua salvação, ele precisa entender a respeito do perdão. O perdão que Deus lhe deu. Amados, Deus ele não simplesmente não disse assim, eu perdoo você. Não. Existe uma obra de salvação. Jesus foi crucificado, Jesus foi açoitado, os nossos pecados foram colocados sobre Jesus, as nossas doenças foram colocadas sobre Jesus. Jesus padeceu, miseravelmente ele padeceu, ele sofreu, ele se angustiou. A Bíblia diz que Jesus nunca cometeu um pecado, mas ele adotou, ele admitiu, ele recebeu o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade. Foi colocado sobre ele, ele se fez pecado no nosso lugar, para que eu e você tivéssemos perdão, tivéssemos redenção, tivéssemos a remissão, a culpa fosse tirada. Então, eu e você precisamos entender o princípio do perdão. Em João 3,17, está escrito assim, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Por que Jesus veio? Para condenar? Não, para salvar. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. E quando nós entendemos, quando nós internalizamos o princípio do perdão, ou seja, houve um sacrifício, houve o derramamento de sangue, houve a expiação da nossa culpa, agora então nós temos
essa expiação, nós temos agora esse perdão. Agora estamos perdoados, fomos perdoados. E quando eu entendo que houve uma obra grandiosa para me perdoar, eu não brinco com o pecado. Porque todas as vezes que eu relativizar o sacrifício de Cristo, eu peco. Ah, pastor, mas eu estou na graça, se eu estou na graça, então eu peco e já estou perdoado. Sim, claro. Agora então, se você faz a opção por viver em pecado, qual é o valor que você está dando para o sacrifício de Cristo? Você está relativizando, você está dando a menor das menores importâncias ao que Jesus fez. Porque o perdão não foi só uma declaração, eu te perdoo. Não, existe uma obra, porque sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão, diz a Bíblia. Então teve um sangue inocente, foi derramado. Um sangue inocente verteu para que eu e você tivéssemos o perdão. O nosso perdão é baseado na obra sacrificial de Cristo, na obra vicária dele. Então eu e você não podemos facilitar, brincar com o pecado, relativizar. Eu já estou perdoado, Jesus já derramou o sangue dele. Sim, mas a que preço? A que custo? Então, quanto mais eu entender a respeito do perdão, quanto mais eu enxergar o perdão, mais seriamente eu trato contra o pecado. Mais seriamente eu me posiciono contra o pecado. Não o pecado na vida de A, de B, de C, de D. Não, eu não tenho nada a ver com a vida dos meus irmãos. Estou falando da minha vida. Eu trato seriamente com o pecado na minha existência, na minha vida, na minha caminhada com o meu Pai Celestial. Enxergar, então, a visão, ver a respeito do perdão. Então, eu preciso enxergar, eu preciso entender a obra de Cristo, eu preciso entender o sofrimento de Cristo, as angústias de Cristo, que resultou no meu perdão. E aí, então, eu já não vou mais facilitar, brincar, relativizar com o pecado, mas eu vou viver seriamente para o meu Deus e Pai. Pense nisso, considere essas verdades, eu tenho certeza que isso vai abençoar abundantemente a sua vida em nome de Jesus. Antes de orar com você, eu gostaria de encorajar você a mandar um e-mail, como você tem recebido as nossas mensagens, a nossa programação, abatv@aba.org.br, você manda o seu e-mail, acesse e compartilhe também em facebook.com/a igreja em sua casa, tudo junto, manda esse link para um amigo, entre também no nosso site, temos as nossas mensagens, louvores, nossos cultos, celebrações, enfim, fique à vontade para você desfrutar, usar daquilo que nós temos colocado ao seu alcance, amém? Vamos orar. Pai de graça, Pai de amor, obrigado. Obrigado pela obra do seu Filho, pela entrega do seu Filho. Pai, essa entrega foi tão poderosa, essa entrega foi tão tremenda, tão profunda, que gerou perdão, vida, àqueles que creem e recebem Cristo Jesus. Pai, a partir de uma visão clara do sofrimento, do padecimento do seu Filho, eu vou desenvolver a minha salvação, eu vou crescer na graça e no conhecimento de Cristo, eu vou seriamente viver para o Senhor, com zelo, com dedicação, com amor, com esmero. Pai, aqueles que nos acompanham nesta hora, nós declaramos esse seu perdão, declaramos a redenção através da obra de Cristo, declaramos salvação, declaramos cura, declaramos libertação, para a honra e para a glória do teu nome, com gratidão. Amém, amém. Permitindo Deus, voltaremos então na próxima semana com mais um programa, mais um projeto da Igreja em sua casa. Que você permaneça abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém.